a história da humanidade é dividida em fases. A mesma coisa é a filosofia. Por isso que na aula de hoje nós vamos estudar, nós vamos analisar os períodos da filosofia. É muito importante que você compreenda a ordem cronológica e os períodos filosóficos dentro da história da humanidade. Assim como os impactos da história na sociedade ocorrem influência sobre o mesmo, a mesma coisa aconteceu dentro da filosofia. É por isso que dentro dessa ordem cronológica, dessa ordem de tempo, é importante que você, estudante de filosofia, possa captar a essência de cada fase dessa. E primeiro entender que, assim como a história da humanidade vai ser dividida em tempo e em fases, a mesma coisa a filosofia sofrerá influências de acordo com as mudanças do tempo. Tudo bem? Vamos entender que a filosofia ela começa lá na antiguidade, formada pelos pré-socráticos. Nós analisamos nas aulas passadas que os pré-socráticos foram aqueles indivíduos que pensaram de maneira complexa à vista do seu tempo. E por que se chamam pré-socráticos? Porque antecederam o filósofo Sócrates, que marca a filosofia ocidental. Nós temos aí o iniciador de tudo, Tales de Mileto, né? E aí a gente vai ter outros, Heráclito e Parmenides e assim por diante. Esses marcaram a história da filosofia pré-socrática. E é importante que você entenda que a nossa ordem cronológica começa pela filosofia antiga. A filosofia antiga, ela antecede a ordem cronológica dos períodos da filosofia. Em que ano, professor? 700 antes de Cristo e depois até 500 depois de Cristo, tá bom? Então, a filosofia antiga, ela vai anteceder 700 anos antes de Cristo e 500 anos depois da sua existência. Galera, prestem atenção nesse ponto, porque é isso que vai definir e vai caracterizar o período da filosofia antiga dentro da cronologia. Observe o seguinte: quais foram as características da filosofia antiga? Nós estudamos e analisamos no vídeo da aula passada que a busca da arqué. O que seria a busca da arqué? A arqué seria aquela pequena coisa que deu princípio, que deu origem a todas as coisas que existem dentro do universo. Nessa aula que você pode ver aqui no nosso canal, vocês irão analisar diversas formas de pensar daqueles diferentes autores filosóficos. Tales de Mileto acreditava que era a água, Heráclito acreditava que era o fogo, Demócrito acreditava que era o átomo, Pitágoras acreditava que era a ordem matemática e assim por diante. Então, a busca da arqué é o fator fundamental para que você possa identificar a escola filosófica, né, a filosofia antiga, que começa pelos pré-socráticos. Tudo bem? Então não se esqueça, a característica da filosofia antiga é presente pela busca da arqué, porque ali é o primórdio da filosofia, é o início, é onde vai ser fundada a ideia da área do conhecimento, do desenvolvimento do pensamento mais complexo. Tudo bem? Então prestem atenção nesse ponto. E claro que depois dessa busca e dessas constantes reflexões, nós temos as primeiras escolas. E como funcionava isso? Tínhamos ali os filósofos, os pensadores que se destacavam, e esses pensadores começavam a reunir em espaço, né? Começavam a reunir pessoas em espaço, no galpão, e naquela época a gente tem ideia que seria as primeiras escolas. Então a filosofia antiga vai se caracterizar pela busca da arqué e pelas primeiras escolas, tudo bem? E nós temos o quê? Depois da filosofia antiga, nós temos a filosofia medieval, que ela vai se originar em 501, claro, né, depois da filosofia antiga, e 1500, tudo bem? Pessoal, prestem atenção nesse ponto. A filosofia medieval tem relação com a Idade Média. Então você, para compreender
o que é a filosofia medieval, você precisa lembrar das aulas de história, aí no ensino fundamental. O que foi a Idade Média? Como funcionava a sociedade? Quem é que mandava na sociedade na Idade Média? E aí, quem era? Vocês se lembram? Vamos recordar? Galera, na filosofia medieval, nós teremos o grande impacto ideológico da Igreja Católica. Como vocês bem sabem, na Idade Média, quem dominava o mundo, quem dominava a política, quem governava toda a base social era a Igreja Católica. Então, o pensamento filosófico da época, ele vai sofrer influência do pensamento católico, porque afinal era a classe dominante, tudo bem? Então, a filosofia medieval, nós teremos a influência da Igreja Católica dentro do pensamento. Nós teremos filósofos como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que são representantes da Igreja e ao mesmo tempo são intelectuais. Olha que legal e olha um ponto para que você entenda a característica da filosofia medieval. Então nós entendemos que esses autores que eu acabei de citar, eles tentavam reunir a fé com a razão. E essa é a grande característica da filosofia medieval, a tentativa de unir, tornar uma comunhão entre a fé e a razão. Então nós temos ali Santo Agostinho, Tomás de Aquino, que vão acreditar que sim, seria possível relacionar a fé e a razão numa só coisa. Nós temos então a importância da metafísica. O que é a metafísica? Falando de maneira simplória, sem adentrar tanto na questão do conceito que é filosófico, metafísica é tudo aquilo que nós não podemos sentir, tudo aquilo que não conseguimos tocar, tudo aquilo que sai da esfera física, tudo aquilo que sai da esfera aqui nesse plano que nós estamos. Metafísica é tudo que nós sentimos, são os sentimentos, são as ideias e assim por diante. A metafísica é um dos campos mais difíceis dentro da filosofia, tudo bem? E nós temos a questão da ética, afinal, ali vai se estabelecer a busca do que seria uma fé ideal, a conduta da igreja de maneira positiva, é claro, pela perspectiva de pessoas que faziam parte dela. Então nós temos também a questão da ética, que será abordada dentro da filosofia medieval. Pessoal, prestem muita atenção nessas características, porque será exigido que vocês caracterizem, tá, essas escolas, esses períodos dentro da filosofia aí, tudo bem? Então preste atenção, o aluno em filosofia precisa saber caracterizar de acordo com os momentos que nós estamos analisando. E agora nós temos a filosofia moderna. Prestem muito atenção, a filosofia moderna, ela vai romper com tudo aquilo que a filosofia medieval construiu. A filosofia moderna, ela vem para dar um boom, né? Um boom dentro da nossa história. Então, dentro da filosofia moderna, você vai ter o quê? Você vai ter a desconstrução do teocentrismo. O que seria o teocentrismo? Deus e todas as coisas religiosas no centro de tudo. Então, tudo era baseado na constituição religiosa, tá? Então, só para que vocês tenham uma ideia, quando perguntavam por que chove, por que as coisas acontecem, a resposta automática era porque Deus quis, e isso limitava o homem, porque o homem não buscava saber, não buscava desbravar o conhecimento, tá? Então, nós temos esse fator limitador. Por isso que a filosofia moderna é o boom dentro da história, porque ela vai romper com o que a filosofia medieval caracterizava e ela traz um novo segmento que é muito importante e que nós presenciamos eles até os dias de hoje, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos a constituição do humanismo dentro da perspectiva da filosofia moderna. A racionalidade. Nós deixamos de acreditar no teocentrismo e passamos a entender o humanismo, que seria o homem no centro das coisas, e a racionalidade acima de tudo. Por isso que nós temos grandes autores da filosofia moderna, o
filósofo talvez mais conhecido da filosofia moderna é René Descartes. Então, René Descartes, temos o plano cartesiano, temos tantas ordens matemáticas que foram fundadas e desenvolvidas e descobertas por René Descartes. E René Descartes tem aquela frase que é muito conhecida entre nós. Qual é essa frase? Vocês se lembram? Penso, logo existo. Essa frase, cogito ergo sum, no latim, o que ela quer dizer? Que a racionalidade, precede a existência do homem. Não é possível que um homem exista sem ser racional. É isso que René Descartes propõe. Cogito ergo sum, tá? E o que ele vai falar? Ele vai trazer a racionalidade como base das coisas. E por isso que nós temos as influências do iluminismo, que foi o período que o ser humano passou a questionar toda a forma de autoritarismo, toda a forma de monarquia, a questão da inteligência, da razão acima das coisas. Nós temos então o iluminismo, que vai sofrer impacto pelo humanismo, então a razão, e isso tudo gera a liberdade dentro da sociedade. Quanto mais racional é uma nação, mais liberdade ela terá. E é claro que nós teremos as discussões voltadas para a ética dentro da política. Afinal, se o iluminismo questiona o poder autoritário da monarquia e assim por diante, nós vamos ter a questão da ética voltada para o segmento político dentro da sociedade. Tudo bem? E nós temos, para finalizar, eu espero que vocês tenham captado aí, tudo bem? A questão das características dos períodos da filosofia. Nós temos a filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea, ela vai ser uma espécie de mix de tudo isso que nós já analisamos. Por quê? Porque é a filosofia que está presente até os dias de hoje. É a filosofia que começa em 1801 e ela vai até os dias de hoje. Michel Foucault, Zygmunt Bauman, tantos outros filósofos, sociólogos e assim por diante, vão impactar a filosofia contemporânea. Qual é a característica da filosofia contemporânea? As características, a diversidade do pensamento intelectual, porque nós temos todo um contexto cronológico e histórico que será angariado, que será acumulado até a filosofia contemporânea. E é claro que a filosofia contemporânea trará um pensamento mais aberto sobre todas essas perspectivas que vocês analisaram. E hoje, olha só que legal, a filosofia contemporânea ela vai ter um pensamento diferente dos demais. Por quê? Porque hoje nós temos reflexões acerca da tecnologia. Nós temos aí as tais inteligências artificiais, as IA, acho que é assim que se pronuncia, nem sei, que ela está tomando de alguma forma o espaço do ser humano. E isso são reflexões do quê? Que você, discente em filosofia contemporânea, vai ter que fazer. Até que ponto as tecnologias estão tomando o espaço do ser humano? Será que é positivo? Será que é negativo? São questionamentos que você exclusivamente é beneficiado, ou talvez, não sei, foi prejudicado por viver nessa época. E essa discussão da tecnologia, hoje nós analisamos de maneira que nunca foi realizada na história dentro da cronologia do período filosófico. Tudo bem? Então, para finalizar a aula de hoje, nós temos 2 exercícios. Eu quero que vocês expliquem a filosofia antiga, expliquem a filosofia medieval e expliquem a filosofia moderna. Isso tudo foi realizado na aula de hoje. Então, se você não conseguiu captar até agora, retorne à aula, retorne ao vídeo e veja a explicação que eu acabei de realizar. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Se você gostou da aula, deixa seu like e divulgue o saber. Tudo bem? Professor Doroteu, e um forte abraço.